Ô, que é Sheila, o insubstituível. Boechat, vou aproveitar que você tava falando dele, o acidente dele foi de manhã, né? Na hora que eu tava voltando Foi do perto do almoço. Foi meio-dia. perto do meio-dia, na É. volta, porque ele não fez o programa aquele dia, né? Ele E foi na volta. ele saiu mais cedo Ele... nesse dia. Ah, tá, ele saiu mais É, cedo, ele fez ainda um pouquinho e isso. vazou, É. tá? Cara, desculpa te perguntar isso, mas assim, como é que é a hora que chega essa notícia lá pra vocês? Como é que você recebeu? Como todo mundo? Eu imagino, mas é lógico que a gente nunca vai imaginar você estar ali dentro quando chegou essa notícia. Cara, foi assim, eu de manhã encontrei com ele ainda no corredor, quando ele estava saindo, eu tava passando no corredor, e ele falou assim, tô indo embora. Eu falei, mas já? Ele falou, tô indo para Campinas. Perto daqui? Eu falei, não, é perto daqui. E ele tava indo de helicóptero. Uhum. E aí eu tava meio sem voz, ele falou, você não vai apresentar hoje? Eu falei, não, tô sem voz. Ele, você tá de frescura, tal, não sei o quê, e foi. E foi no helicóptero. E ele ainda teve um diálogo ali no estúdio com o Barão, com a Carla, que foi, vou de carro. Por que você não vai de carro, Boechat? Campinas é Porque aqui perto. tão pertinho. Ele falou assim, não, mas a empresa disponibilizou e tal, e eu quero voltar para almoçar aqui. E aí, pronto, quando foi, acho que 15 para o meio-dia, eu não lembro os horários exatos, tá? Mas quando foi 15 para o meio-dia, a gente recebeu a notícia por ouvintes de que tinha caído um helicóptero ali perto do anel, né? E aí a gente recebeu imagem, já começou a receber notícia de um helicóptero caído, e aí a gente começa todo aquele procedimento de checagem, de verificação de informação normal. E aí, assim, eu não sei porquê, não sei como, mas você sabe, eu citei agora há pouco o Felipe Félix, que é gerente de jornalismo, Uhum. e assim, a gente trabalha junto há 18 anos e a gente tem uma sintonia muito forte, sabe? Uma coisa meio inexplicável, assim, enfim. E ele. Então, eu e o Felipe, a gente trabalha muito, muito, muito junto. E eu lembro que quando deu perto do meio-dia, a gente começou a ver as informações de onde tinha partido o helicóptero, informação dos bombeiros. Eu lembro de uma cena em que eu estava de pé de um lado, a mesa da redação é comprida, assim, né? Tem gente dos dois lados, dele estava atrás de uma pessoa aqui, eu atrás de uma pessoa aqui, e quando tem um negócio desse, todo mundo para o que está fazendo e vai se dedicar a isso, né? Vai checar a informação sobre isso. Então, de pé aqui, ele de pé do outro lado da mesa. Eu lembro que a gente se olhou no olho e, na hora, os nossos olhos encheram d'água. Então, a gente sabia o que a gente estava pensando nessa possibilidade. A gente sabia exatamente o que a gente estava pensando. E eu olhei para ele e falei assim, Tê, vai até o heliponto ver se o Boechat chegou. E ele foi correndo lá para o heliponto e falou assim, e depois ele voltou e falou assim, não chegou e já deveria ter chegado, porque ele ia pousar lá no heliponto da Band. E já deveria ter chegado. Passou mais um tempo. E eu falei, cara, eu preciso saber o prefixo do helicóptero em que ele estava, do helicóptero que caiu. E aí liga para a empresa e liga para o contratante do helicóptero e tal. E liga e fala assim, ele entrou nesse helicóptero? Vocês viram ele entrar nesse helicóptero? Não, nós vimos. Tem imagem dele, tem a foto dele. Ele entrou nesse helicóptero. Me passa o prefixo do helicóptero. Demorou um tempo, passou o prefixo, passou a cor do helicóptero. E a cor batia com aquela das imagens que a gente tinha. Quando a gente viu a imagem do helicóptero íntegro e a imagem que chegava pelos ouvintes, e aí já tinha um pouco mais de imagem. Eram destroços, na verdade, mas dava para ver a cor ainda. E aí parece que a esperança começa a diminuir, e você fala assim, cara, não é possível que isso esteja acontecendo, não é possível. E aí eu liguei, eu lembro de ter ligado, eu falei, eu preciso falar com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros de São Paulo, preciso que ele me passe o prefixo do helicóptero que caiu. E eu lembro de ter ligado, falando, comandante, eu preciso que o senhor siga para lá, porque eu acho que é o Boechat. E eu preciso do número do prefixo. Pedi para ele e tinha pedido, na época, para o Agostinho Teixeira, para a rádio, pedi ajuda para todo mundo, do tipo, eu preciso do prefixo. Porque eu já tinha em mãos o outro, o em que ele... Da empresa. O que ele E aí eu lembro que eu pedi ajuda para a Rádio Bandeirantes, para o Agostinho, para um monte de gente que tem contato com aviação, a Débora Raposo, enfim. E aí eu lembro que chegou na mensagem encaminhada assim para mim
o prefixo, e aí eu tava com um papel na mão, e aí eu ia lendo. Desculpa. Não, fica. Nunca vai curar isso. Nunca. E eu vi o número e a letra, o número e a letra. Eu falei assim, puta, eu não acredito. Foi quando eu vi que era o helicóptero dele. Só que assim, não dá tempo de você viver a dor naquela hora. Você tem que tomar um monte de decisão. E manter a rádio no ar. Sim. E ser responsável por todas aquelas pessoas que lá estavam. E quem tinha condição de continuar trabalhando. Porque, gente, assim, não é que a gente perdeu um apresentador. O Boechat era nosso amigo. Era nosso amigo, era a nossa maior referência. E foi de uma maneira absolutamente trágica. E aí, eu falei, cara, eu tenho que tomar um monte de decisão. E eu falei com o Felipe, eu falei assim, eu preciso avisar internamente. A direção, vice-presidência, não sei o que e tal. E meu celular também não parava de tocar já, porque começou a circular internamente. Sim, minha maquiagem não pode derreter, né? Por gentileza. Eu demorei no capricho. E aí eu falei assim, Fê, a primeira decisão, tava a Carla Bigato no ar, na rádio, e o Barão tava no ar no Band News TV. Eu falei, pelo amor de Deus, eles não têm condição de dar essa notícia no ar. A Carla, inclusive, já estava noticiando a queda do helicóptero. Como era ela que estava no ar? Automático, vai ali fazendo. Ela não sabia. Exatamente. E ela via a movimentação, obrigada. E ela via a movimentação na redação, mas não sabia exatamente o que era. Lógico, até um acidente. Eu falei, pelo amor de Deus, a primeira medida é tira a Carla do ar, tira o Barão do ar, pra gente contar pra eles fora do ar. Eles não podem dar a notícia sem saber por nós. Lógico. E vamos colocar no ar quem, neste momento, teve menos contato com o Boechat, ou tem menos contato, o horário mais distante, menos tempo e tal, é essa pessoa que vai pro ar agora. Exatamente. Sim. E foram essas as primeiras tomadas de decisão. A gente teve que esperar um tempo, porque a família ainda não tinha sido informada, a mãe do Boechat ainda não tinha sido informada. A mãe do Boechat, lembra. Então a gente teve que esperar assim um tempo, então Verusca, demorou. a mulher dele, né? A Verusca, então demorou pra gente noticiar e ao mesmo tempo pensar em tudo, né? Sofrendo, vivendo uma dor terrível e tendo que pensar. Cara, há um negócio que as redações de jornalismo fazem, isso é praxe em todas elas, que é deixar os obituários prontos. Que são. Acho que todo mundo sabe disso, né? Que são textos, registros, imagens, áudios, vídeos, enfim, de determinadas pessoas que são perfis prontos para quando eventualmente a pessoa morrer. E é óbvio que a gente não tinha do Boechat, cara. A gente viu perfeitamente isso agora na época do Pelé. Exatamente. Pelé exatamente. Foi indo, você viu que foi todo mundo preparando. Quando aconteceu, já estava no ar todo mundo. É terrível, né, gente? Sim, mas é um trabalho que tem que ter. Exatamente. E aí do Boechat, óbvio que a gente não tinha. Lógico que não. Né? E para fazer. E para fazer. Para pensar. E para pensar e para conduzir isso. Então foi um processo muito atropelado. Eu sei, mas foi o possível que a gente pôde fazer. Sim. Foi o possível. Ele foi atropelado, ele foi... Talvez hoje eu fizesse diferente, talvez, com outra maturidade, talvez, mas eu acho que... Porque chegou uma hora, inclusive, que a gente não conseguia mais ficar no ar. Tanto que, assim, eu lembro quando eu entrei no ar para noticiar, eu já tinha informado toda a família, quando eu entrei no ar para noticiar e dei a notícia, e eu falo... Eu não lembro mais, mas eu falo... Agora a gente precisa de um tempo para chorar. A gente precisa de um tempo para chorar. Então foi um processo muito difícil. Eu espero algum dia ainda escrever um livro sobre isso. Mas não só sobre esse dia, mas sobre como reconduzir todo o processo. Quando eu falo de processo, estou falando de gente. Sim. Gente que assim... Todo mundo chorando, todo mundo... Cara, como fica a saúde mental de todas as pessoas, aquelas que trabalhavam diretamente com ele? Não, eu imagino. Eu não consigo nem... Assim, nada que eu imagino chega próximo. Foi um processo muito dolorido, mas na reconstrução... E de ouvir coisas terríveis, tá? De ouvir coisas do tipo, a rádio morreu. A rádio morreu. Agora a Band News acabou. E eu acho que eu vivi tão intensamente a gana de... Cara, eu vou fazer essa pessoa dobrar a língua, engolir o que tá falando. Do tipo, eu vou querer fazer de tudo para que a gente reconstrua e que a gente possa seguir em frente. Mas
muito calcado, assim, no que eu falei de sementes do Boechat e tal, mas mostrando que sim, que é possível recriar coisas, estabelecer coisas e tal. A gente tá aí. Mas desculpa, né? Porque eu vou contar essa história 300 vezes, eu Não, vou chorar olha, 300 mas eu vou vezes, falar pra tá? você, se você não chorar as 300, aí eu que vou estranhar. Porque alguém tão próximo da pessoa quando morre, meu, é que nem quando a gente falar de, o pai, minha mãe morreu, você vai chorar. É, Não tem como. E ele tinha filhos, né, pequenos, né? a Valentina, a Putz. Catarina. Olha, cara, eu não sei nem, não consigo pensar. E ele era um cara, como eu falei assim, ele era o nosso amigo. Ele era muito família, mostrava Muito família, família. Ele super falava da Verusca, família. todo mundo conhece a Verusca. Exatamente. Todo mundo conhece a Verusca. É. E muito família, e muito preocupado com todo mundo, sabe? Na redação. E aí, assim, a gente estava exatamente no momento, assim, de 2018 para 2019, em que a gente viveu um momento muito difícil, que foi uma eleição muito polarizada, Uhum, com muita porradaria, uhum. em que a gente quase chegou ao esgotamento mental. E a gente vinha conversando muito sobre isso no final de 18, sabe? Eu e o Boechat. Sobre esse quase esgotamento e como se reerguer para o ano seguinte e tal. E aí eu lembro de conversas ótimas que a gente teve assim em dezembro. Aí veio janeiro, ele tirou férias em metade do mês, eu tirei outra metade. A gente se reencontrou em fevereiro. E foi exatamente quando aconteceu o acidente, ele morreu. Então a gente vinha conversando muito, muito sobre saúde mental, sobre o esgotamento, sobre, enfim, como tinha sido aquele ano e o que a gente podia esperar do próximo. Então, mas enfim, estamos aí, refeitos, né, de alguma forma. A dor fica, a lacuna também, o buraco tá ali, né? Mas você cria um monte de outras coisas em volta. E a lembrança é todos os dias, né? Porque como foi a nossa referência, foi uma figura muito inspiradora em muitas coisas, inclusive para aquilo que a gente não quer fazer, porque algumas coisas assim, não, eu não vou fazer essa loucura que o Boechat fazia. Por quê? Porque eu não sou Boechat. Assim, você vai dar o seu número de telefone no ar? Não, não vou, jamais, em tempo algum. Não. Não, porque eu sei de todos os efeitos negativos para a vida dele, inclusive. Ah. Mas é curioso que às vezes vem esse tipo de cobrança, sabe? Uhum. Mas foi uma convivência muito intensa, muito rica. Então, você viveu com ele quanto tempo? Que anos, assim, Cara, ali? a gente entrou na rádio mais ou menos no mesmo ano, porque eu entrei em 2006, só que... não, foi 2006, acho que a gente entrou, só que ele entrou antes, porque eu entrei em setembro. E acho que o Boechat começou a apresentar o Noticiário Nacional em janeiro, enfim, agora eu não lembro exatamente as datas, mas foi mais ou menos no mesmo Então ano. você tem todo o tempo com ele lá. Me xingava a beça, me xingava aos montes. Porrada, No começo? porrada, porrada. É. Aham. Mas acima de tudo foi divertido. E foi de muito aprendizado, e um negócio que você não aprende em outro canto, não Não, aprende em banco de escola, não aprende em lugar nada. nenhum, Não tem né? faculdade que ensine. Exatamente.